Buenas, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Tudo certo? Então, né, pessoal, hoje a gente vai estar publicando um videozito falando sobre a nossa tradição e a nossa cultura gaúcha, né, pessoal? E também das ferramentas antigas, né, que foram caídas em esquecimento e virando peças de museu, né, pessoal? Então, desde já agradeço aí, né, pessoal, de coração, aos novos inscritos que estão chegando no canal. Sintam-se à vontade, né, pessoal? E agradecer a todos aí que prestigiam o nosso trabalho, né? Também deixar um forte abraço ao JJ88, o gestor do canal JJ88, né, Revivendo a Roça, que é o nosso amigo Jason, né, pessoal? Pela força aí que nos dá. E também o canal do Eduardo de Pádua, o mineiro, e o Chico Abelha também, né, pessoal? Então, a plataforma do YouTube é gratificante trabalhar aqui na plataforma, né, pessoal? A gente tem um crescimento, assim, em âmbito pessoal, né? Eu mesmo, na plataforma que eu perdi a timidez, né, pessoal? A gente é comunicativo, né? Onde a gente convive, nos familiares, nos lugares, com os vizinhos e amigos, mas não, assim, em público, né? Então, a plataforma do YouTube a gente fala ao mundo todo, né, pessoal? Então, o primeiro vídeo que eu fiz foi difícil para mim, né, pessoal, superar, né, a timidez, porque eu fiz umas 12, 13 vezes e excluía. Depois, no editar, a gente fica com aquele medo, né, pessoal, aquele receio que não vão gostar, né, que não vai fazer um bom trabalho. Depois a gente começa a analisar, né, e entra no estúdio e vê que tem um troféu pra gente e a própria plataforma começa, né, a elevar a moral da gente e a gente tem aquele entusiasmo e aí começa a crescer, né, pessoal? E o canal foi crescendo, né, e graças à força dos amigos aí, né, pessoal? A gente começou a interagir. Então isso aí é gratificante, né, pessoal? A superar a timidez, né? Que a timidez não leva a nada, né, pessoal? Tem pessoas que a gente vai fazer entrevistas, são pessoas com conteúdo riquíssimo, mas não querem falar, né? E é por causa da timidez, né, pessoal? E essa coisa da ser tímido para as câmeras. Então a gente aprendeu isso, né, na plataforma aqui. Então fica a dica aí, né, para quem quiser fundar, criar um canal, né, pessoal? É bem produtivo, né? É positivo, independente das profissões, pode ser tem restaurante, né, trabalhar na culinária, faz os vídeos, na construção civil, pessoal que trabalha na roça, que trabalha para o rural, também dá, né, pessoal? Um forte abraço também, agora falando em rural, para a nossa família, a família Bueno, que a família Bueno, eles são produtores rurais e agricultores, e estão sempre postando vídeos, né, pessoal? Então, um forte abraço. E da nossa tradição e cultura, né, pessoal? A nossa tradição não precisa de enfeites, como já dizia Paixão Cortes, ela é o que é, né? Então, tem culturas belíssimas, né, pessoal? A gente tem que ter essa educação cultural, né, de observar e apreciar, né, as outras culturas. Como a cultura italiana é riquíssima e bela, né, pessoal? A cultura alemã, a nossa cultura nordestina aqui também, que a gente cultua aqui no sul, né, que é as festas juninas, né, pessoal? Que existe há muitos anos, desde EP a gente cultua, né? Então é isso aí, né, pessoal? A gente tem que prestigiar, né, o legado que Paixão Cortes e os demais deixaram, na música também, né, grandes tauras, né, que para não cair em esquecimento a nossa cultura e se fortificar, né, pessoal. Mas tem muitas leis agora, né, pessoal, que criaram, né, que deveriam ser assistidas com, as leis foram feitas para ser cumpridas, né, pessoal, a gente tem que cumprir, né, mas deveria ter sido assistida com outros olhos e com bom senso, né. Nos Estados Unidos da América, né, pessoal, claro, é um país de primeiro mundo, é diferente daqui, né, mas lá eles cultuam essa tradição semelhante à nossa, que é os rodeios, né, dos texanos, do Texas, lá os cowboys. Então esses touros, esses terneiros que eles fazem todo o procedimento que fazem na fazenda, eles trazem para o público, né, que é nos rodeios 2 vezes anuais. Então esses animais, tanto os touros como terneiros, eles são assistidos pelos médicos veterinários, com assistência dos tratadores, pessoal que cuida da limpeza, da tosa, que dá o banho, que passeia. Esses animais têm músicas ambientais para não ficar nervosos. Então são animais bem tratados, não tem maus tratos. E não diferente dos daqui também, né, pessoal? Aqui nas nossas geneteadas, né, o que é o cavalo aporreado? É um cavalo que não aceita doma de jeito nenhum, é um selvagem, né, pessoal? Então, esses cavalos aporreados, os terneiros, né, que a paleteada já foi proibida aqui, né? Os tiros de laço,
Esses animais todos têm bom trato, né? Eles não são maltratados. E o que acontece na fazenda, nas estâncias lá, né? Eles têm que ser corridos, eles têm que ser laçados, pegados assim, né, pessoal, bem na maneira rústica, né? Para maniar, para castrar, para curar o animal quando está doente no campo, né? Fazer a marcação, a castração, tudo a pialo, assim, né? E as geneteadas a mesma coisa, a doma tradicional, né, pessoal? Que a doma tradicional é diferente da racional, né? A tradicional vem da origem dos charruas, dos índios, que montavam nas árvores, né, na frutilha das árvores, os cavalos cruzavam e eles montavam em pelo até quebrar o queixo do animal, né? O que é quebrar queixo na doma tradicional? Não é quebrar o queixo do animal, né, pessoal? Não é judiar. Quebrar queixo é a simbologia de ele aceitar, né, pessoal, o freio, né, que aí quebra o queixo e ele aprende, né, a usar o freio e ser dominado pelo cavaleiro, né? Mas não tem maltrato, né, pessoal? Claro que a doma tradicional e esses rodeios geneteadas correm risco sério, né? De acidentes gravíssimos, às vezes, né, pessoal? Tanto para o cavaleiro como para o animal. Mas esses animais são cuidados, né? Então, esse cavalo aporreado, ele não aceita doma. Então, ele é para o esporte, né? Então, é semelhante aos rodeios de lá do Texas, dos Estados Unidos, né, pessoal? São animais que são atletas, eles são bem cuidados, bem tratados. E a doma racional já veio para trazer esse achego mais do cavaleiro, do domador no animal, que o animal tem mais docilidade, né? Com mais carinho, com mais amor. Não precisa dessa maneira rústica, né, pessoal? Mais com gestos, né? Que a doma racional é positiva, né, pessoal? Mas essas rodeios, né, pessoal, eles têm benefícios para para muitas pessoas, né? Para várias famílias que tiram o sustento anual dessas festividades, desse lazer, né? Que às vezes é uma semana, duas, né? Uma vez ou duas anual. Então as pessoas vendem os produtos da colônia, e elas têm também o artesanato, né? Pessoal em lã crua, da lã da ovelha, os materiais feitos lá fora, os artesanatos em couro, né? Como, por exemplo, os guasqueiros, né, pessoal, também, né? E os trabalhos feitos do bacheiro do animal, o poncho, né? Tudo, né, pessoal, depende dessas festas. Então, esse pessoal precisa, né, as famílias precisam do dinheiro, né, pessoal, essa máquina que gira, né? Então, é beneficente a muitas famílias, né? E também as pousadas, os hotéis que tem que hospedar essa gente que vem de fora para esses rodeios, né? Os restaurantes, as lancherias, as lojas que vendem os utensílios para o gaúcho, para a prenda, para os animais, as veterinárias, as agropecuárias que tem que vender o feno, tem que vender o alimento. Então, gira, né, pessoal? Gira, né? Benefícios para muitas famílias, né? Os rodeios. Então, é isso aí, né, pessoal? E as ferramentas, né, pessoal, esquecidas é aquelas ferramentas que botam lá no jardim, né, um arado, um monjolo, antigamente, né, pessoal, tudo movido a água, né? Então a gente tem que prestigiar e dar valor a esses objetos, né, pessoal, que está virando artigo de museu. A gente tem que levar adiante, né, e mostrar para os jovens, para as novas gerações, para que era usada a finalidade, porque desbravaram o Rio Grande, né, principalmente os imigrantes quando chegaram aqui, né, pessoal, construindo as próprias ferramentas de madeiras, né? Então eles passaram muito trabalho para isso aí, né? E assim as pesquisas que foram feitas no tradicionalismo, na nossa cultura, como Paixão Cortes, né? Tá nos livros, eles saíam de locomotivas, numa época precária, né, pessoal? Às vezes de Maria Fumaça nas locomotivas, só com lápis e um caderno, né? A máquina fotográfica era difícil de obter uma máquina, né, na época. Então eles saíam a viajar, né, no Rio Grande, desbravando os vilarejos, cidadelas que não eram nem cidades ainda, estudando a fundo o gaúcho lá do campo, o produtor rural, como é que dançava, o idioma, a linguagem, as danças, tudo CTGs, tudo que tem na nossa cultura foi derivado a esses tauras, que pesquisaram assim, né, pessoal? Na rusticidade, sem tecnologia nenhuma, né? Então a gente tem que prestigiar, né, pessoal, a nossa tradição, principalmente para as novas gerações, né? Saber como é que foi esses tauras, né, elevaram a nossa cultura e a nossa tradição. Então era isso aí, né, pessoal, o videozito de hoje, né? A gente tem que fazer o que gosta, né, pessoal? Então, aí não é trabalho, né? É prazeroso, né? Então é isso aí, né, pessoal? Então deixe seu positivo, o seu joinha aí, para ajudar no crescimento do canal. Compartilhe com os amigos, né? Ative ali no sincero, no sininho das notificações, na opinião em todas, né, pessoal? Que acessando em todas,
estará recebendo automaticamente os novos vídeos editados no canal. Um forte abraço a todos os amigos dos campos da internet e fique todos com Deus.